Sejam muito bem-vindos ao programa Players aqui pela sua BR4, a rede que tá todo mundo plugado. Eu sou Marquinhos Silva e tá na hora do Players, música, entretenimento, dicas, setups e muito mais. Hoje vamos bater um papo super bacana, saber um pouco mais da carreira. Ela que é flautista e saxofonista. Conhecer aqui no programa Players, Angela Coultre. Tudo bem, Angela? Tudo bom, Marcos? Seja bem-vindo ao programa Players. Muito obrigada. Pra gente começar, uma pergunta que eu sempre faço. Quem é Angela Coultre? Bom, eu sou natural de Bauru, no interior do estado de São Paulo. Bom, vou dizer como foi a minha chegada na música, né? Eu estudava num colégio e tinha uma banda marcial. Eu tinha 12 anos e ficava muito interessada pelos instrumentos de sopro. Eu tinha trombone, trompete, flugelhorn, esses instrumentos da família dos metais. E um dia o maestro me viu bem curiosa, assim, próximo de um amigo que estava estudando trompete e me perguntou: "Você tem vontade?" Aí eu disse a ele que tinha muita vontade de tocar. Ele marcou um horário comigo, já peguei o instrumento, levei para casa, fiquei estudando. E logo, muito rápido, eu já era super assídua na banda, sabia tocar tudo, já fazia as melodias principais, já era o primeiro trompete da banda. Então isso foi se mostrando uma coisa muito que tinha um significado muito grande na minha vida. Um lugar a que eu pertencia, sabe? Um lugar que eu me sentia... Eu não era boa de esportes, não era boa em nada além disso. Uhum. E ali era um lugar que eu gostava muito de fazer aquilo e o que eu fazia dava certo, funcionava e fui muito bem-vinda no mundo da música dessa maneira. Depois disso... conversei muito com os meus pais, explicando que não era o instrumento que eu queria tocar. E aí a minha mãe, eu tinha muita vontade de tocar flauta e saxofone. A minha mãe me deu uma flauta e meu primeiro professor de flauta me disse que eu teria que escolher entre o trompete e a flauta, porque a embocadura são instrumentos de bocal, que a embocadura é muito exigente. Para quem está aprendendo, é praticamente impossível conciliar os dois. Entendi. E aí comecei dessa maneira, até os 18 anos estudei na minha cidade com ótimos músicos e já fui aprendendo um repertório. Meu professor já me levava para tocar com ele nos lugares, para fazer apresentações. Eu era aquela aluna que no dia do recital eu tocava com todo mundo. Entendi. E aí já fui adquirindo responsabilidade de tocar, de estudar, saber o significado de chegar pronta para tocar. E eu gostava muito e eu assumi essas responsabilidades. E quando eu cheguei na época de prestar vestibular, eu entrei no Conservatório de Tatuí, que é um conservatório famoso internacionalmente, vem gente da América Latina, da Europa, de todos os continentes atrás desses professores que são muito focados, são excelentes músicos práticos, tocam muito bem. E vim morar em São Paulo por conta que eu resolvi fazer faculdade de História, porque eu também gosto muito de pesquisar, gosto muito de saber a história das coisas. Inclusive, quando eu toco uma música, eu tenho que saber a história dela, a história do compositor, a história o que ela está me dizendo. Então, vim estudar História. Gostei muito do curso, durante 2 anos me dediquei muito, aprendi muito. Inclusive, aprendi que eu não sei nada, porque é uma faculdade grandiosa demais. Sim. O estudo é muito profundo. Bastante. Só que os meus amigos não eram da faculdade. Eu não tenho um amigo da faculdade de História. Os meus amigos eram da roda de choro e samba. E aí foram surgindo os primeiros trabalhos, os primeiros grupos. E quando eu vi, ganhei uma bolsa de estudos, aí a responsabilidade multiplicou por 10. E eu tive que trancar a faculdade, estava muito feliz com tudo que estava acontecendo. E acabei não voltando. Entendi. Né? Hoje eu fiz conservatório em Tatuí, o Conservatório de Tatuí, e fiz também a Escola de Música do Estado de São Paulo, a EMESP.
E agora eu estou fazendo faculdade de flauta na USP. Sempre música? Sempre música. Música foi presente na sua vida. Sim. Você trouxe a flauta transversal. O que te chamou a atenção nesse instrumento que te fez profissionalizar nele? O que te chamou a atenção nessa flauta? Bom, em primeiro lugar, o som. Instrumentos de sopro, todos eles têm um encantamento muito grande no som. Você sabe porque o sopro sai de dentro, né? Você tem que estar muito bem para assoprar, né? E uma nota já tem uma preparação tão grande do instrumentista para tocar uma nota bonita, que é uma coisa que encanta, uma simplicidade linda. E também o papel do instrumento dentro de um estilo musical, que é o choro, que foi o estilo musical através do qual eu aprendi música. A flauta tem uma importância muito grande, o repertório de choro, praticamente, se você for fazer um percentual, posso chutar que 50% do repertório já foi gravado em flauta. E isso é uma questão histórica, né? Porque o Brasil foi colonizado por Portugal e a corte trouxe grandes flautistas lá quando a corte, em 1808, se não me engano, veio para o Brasil. E aí começou a surgir cidade no Brasil, né? A corte de Dom João veio para o Rio de Janeiro, começou a surgir cidade. Tinham esses grandes flautistas que a corte trouxe para entreter o pessoal. E foi isso que foi dando origem à nossa música urbana, né? Que é o chorinho, depois vem o samba, e enfim. Então a flauta, que é um instrumento que é muito importante na música europeia, se tornou um instrumento muito importante na música brasileira. Eu só fui saber disso muito depois. O que eu sabia era que eu ligava para ouvir a gravação do choro, que estava com a partitura na minha frente para eu estudar, leitura, divisão. E eu botava a gravação para ouvir. Tinha um flautista maravilhoso tocando sempre. Então aquilo é um alimento, porque isso, aliás, é uma coisa muito importante. Você ouvir os grandes instrumentistas do instrumento que você toca, tentar tocar igual, ter a referência. Isso. Já aproveitando, o que você ouve? Quais são as suas referências? Além de músicas com flauta, sax e tal, você ouve também outras coisas ou você foca mais nesse estilo de música que você toca hoje? Eu escuto muita coisa, né? Gosto muito de ouvir, por exemplo, jazz, né? Gosto muito de ouvir música eletrônica. Sempre gostei muito, estou gostando cada vez mais de música latina, dos ritmos latinos. Gosto de... Quando de adolescente eu ouvia muito rock. Ouvi muito choro ao longo do tempo que eu fui estudando e aprendendo esse repertório. Agora que eu estou na faculdade de flauta e o repertório que eu estudo é de música erudita, né, que é música europeia, estou ouvindo muito música barroca, adoro barroco, romântico, do período clássico, né? Uma aula de história, você ouvir essas músicas todas é uma aula de história. E gosto muito de música com groove, com ritmo, né? Que são essas coisas características da música popular, que em geral tem uma função na sociedade de pôr as pessoas para dançarem, né? A música popular está muito presente nas festas e as pessoas gostam muito de dançar, né? É um ato coletivo muito comum, muito gostoso dançar. Então a música popular tem essa relação muito forte com a dança. Então eu gosto de... O que eu mais gosto, assim... se a gente tiver que fazer uma eleição, eu gosto de música que dá para dançar. Eu gosto de música com ritmo, música alegre. E dentro disso eu escuto toda essa infinidade de coisas que eu falei. É isso aí. Esse é, galera, o programa Players aqui pela sua BR4, a rede que tá todo mundo plugado, batendo um papo com Ângela Coultre. Ângela, você toca desde cedo, desde os 12 anos de idade. Você teve que abrir mão da sua adolescência, da sua juventude em prol da música. Foi difícil para você? E já uma segunda pergunta, o apoio da família em relação à sua carreira na música. Olha, minha família me apoia muito, a minha mãe gosta muito,
tá sempre ouvindo, ouve, diz o que achou e sempre me apoiou e quando eu falei, vou fazer faculdade de História, ela discordou, ela achava que eu devia fazer música. Faz música, porque você já toca desde pequena. Exatamente, essa é a sua profissão, é isso que você... Ela via, né? A gente tem uma vocação na vida. Sim. Ela já conseguia ver isso que eu não conseguia, que é a vocação que a pessoa tem que ter um amor muito grande para levar adiante, para colocar toda a energia que precisa de... E ela via esse amor todo. Então, a minha família toda me apoia muito, sempre me apoiou. Com relação a essa parte do estudo, né? É uma coisa complicada, porque é difícil no momento que você vai fazer, mas o resultado ele é tão imediato. Não, porque você teve que abrir mão, na verdade, né, no caso, os seus amigos estavam lá, estavam curtindo, saindo, e você estava estudando, não que você também não curtia e não saía. Isso. Mas você teve que se dedicar em relação um pouco mais, em relação à música, ao seu instrumento. Foi difícil para você isso, essa fase, né, tanto juventude, adolescência, estudando, né, tanto que você não parou até hoje, né? Sim. De estudar. Mas foi difícil no começo? Olha, não foi difícil. Eu me sentia muito bem naquele ambiente. Eu tive uma infância, uma adolescência, era uma pessoa muito tímida, muito quieta, não tinha popularidade dentro dos meios da escola. Então, é uma sensação que até hoje eu tenho trabalhando com música, que é de pertencimento, que é de família. Eu trabalho com os meus amigos músicos e eu sinto que eles são meus irmãos mesmo, assim, mais do que em outros lugares eu sinto isso. E eu sinto isso desde muito nova, com o meu professor, que era 30, 40 anos mais velho do que eu tinha uma relação de confiança, ele confiava em mim e eu tinha muito amor em estar ali, então não existia dúvida. Então a minha relação com a música sempre foi de muita felicidade, de muito amor e todos os momentos que eu me tranquei e a gente sempre faz isso o tempo todo, quando às vezes mais, às vezes menos, porque a vida tem um movimento constante, né? Então a gente tem meses que vai estudar 8 horas por dia. Sim. Tem meses que não, que você vai trabalhar mais, que você vai ter que pegar o seu instrumento, conversar com ele, estudar no tempo que você tem, porque é preciso trabalhar, fazer, mesmo com música, falta às vezes um pouco de tempo para isso. Mas todas as vezes que eu fiz isso foi com muita gana, muita vontade, muito amor, assim, não tive essa educação musical da criança que é forçada a estudar. Isso não aconteceu comigo. Aconteceu que eu, sendo desafiada pela música, que é uma coisa, a música é uma coisa, se fosse uma pessoa, seria uma pessoa muito rígida, muito rigorosa, muito exigente e que sabe tudo que você faz e tudo que você não faz. Então essa minha relação com a música de querer fazer bem, de querer fazer bonito, é que me fez, nesses momentos, me trancar e me dedicar muito intensamente, até doer o corpo, até um cansaço, até exaustão, e deixar de sair, deixar de fazer, deixar de viajar, deixar de fazer para estudar. Foi com muito amor, foi com muita vontade. E vamos de música aqui no programa Players com a Ângela, e vamos chamar aqui seu amigo que veio te acompanhar, José Valência. Seja bem-vindos aqui ao estúdio do programa Players, tudo bem? Tudo bem. Prazer. Fala um pouquinho pra gente, um pouco da sua história e as canções a qual vocês vão tocar aqui no Players de hoje. Perfeito. Então, bom, não estou preparado para falar, só para vir e tocar, mas estou muito feliz e complacido de estar aqui. Muito obrigado pelo convite, Ângela. Muito obrigado por me dar essa oportunidade de te acompanhar hoje. Bom, rapidamente falo, meu nome é José Valência, eu sou colombiano, sou violonista e estou recentemente aqui na cidade de São Paulo,
ainda que já morei no Rio de Janeiro por 2 anos, e estou fazendo aqui essa experiência musical, artística com a Ângela e aprendendo muito desse contexto que tem tanta riqueza. E, bom, a gente hoje trouxe 2 músicas, que uma se chama Milonga Gris, é uma milonga argentina, um ritmo argentino, do compositor Carlos Aguirre. E, bom, é um ritmo que é muito emotivo. Vocês vão perceber com a sensibilidade de vocês, ouvindo a nossa interpretação, que ela é carregada de muitos contrastes, momentos de muita emoção, muito movimento, outros momentos de muito silêncio, muitos poucos elementos. É um ritmo que basicamente, a milonga é isso, é muito sentido. Se vocês tiverem a oportunidade de entrar, de repente assistir alguns vídeos sobre milonga, maravilha. Aí estão os meios digitais no YouTube, e ouvir para contextualizar um pouco mais isso. Então, sei a Ângela que sente sobre a milonga, e já falamos sobre a nossa segunda música. Certo. Bom, eu sugiro que vocês prestem atenção e tentem imaginar uma história, porque é uma história, a milonga. Como se fosse uma tragédia, ela tem vários momentos. Tem um momento de felicidade, um momento de paixão, aqui toda aquela efusividade, tem depois um momento de mistério, um momento sombrio, e logo em seguida vem um outro momento em que o dia amanhece novamente, os pássaros cantam. Então eu sinto isso nesse tipo de música, né? No tango, na milonga. Essa música argentina, eu acho que ela tem uma relação muito grande com essas narrativas sentimentais. Então eu sugiro que vocês escutem tentando perceber isso. Perfeito. E a nossa segunda música é um ritmo que se chama Son Cubano e Melao de Caña. É uma música que fez famosa Oscar de León, que é um grande salsero, ele é venezuelano. E esta música, bom, exige muito aquele Caribe, na verdade, da Centro-América, um pouco mais de swing salsero mesmo. E é um pouco que eu trago do meu país, que Colômbia é um país que tem muita tradição de salsa também, entre outros ritmos. Mas nesse caso de salsa, eu cresci com a salsa nas festas da família, dançando com minha tia, né? Sempre tem salsa em casa. Beleza. Então, para isso, vamos tocar esse Melao de Caña, e vocês também vão perceber um pouquinho mais o que é o Caribe aí na música. É isso aí, galera. Vamos curtir então Ângela Couto em parceria com José Valença aqui no programa Players. Mas antes, fica ligado no nosso canal no YouTube, youtube.com/portalbr4. Essa entrevista e muitas outras você confere lá no canal da rede que tá todo mundo plugado. Vamos de música então, aqui no programa Players. Players.
Essa aí, galera, essa foi a Ângela Coutre em parceria com José Valência aqui no programa Players. Ângela, agora vamos falar um pouco do instrumento. Você trouxe a flauta transversal. Por que esse nome? Porque deve ser porque a gente toca ela assim, paralelo ao chão, né? Inclusive, isso já é uma boa dica. Ela tem que estar paralela ao chão. Paralela, retinha ao chão. Isso, exatamente. Né? Porque tem os instrumentos de sopro que são tocados assim, né? Uma posição frontal, e ela é tocada nessa posição lateral. Uhum. Transversal, lateral, né? Eu acho que é por causa disso. Entendi. E o tamanho é padrão? Tem maiores, tem menores? A única coisa que muda é que algumas têm uma chave a mais do que outras. Essa aqui tem uma nota a mais. Ela acabaria em Dó, e a gente tem essa outra nota gravona aqui, que é o Si, além do Dó, né? Que é a nota mais grave da flauta. Entendi. E para quem quer começar a tocar flauta, o que você indicaria? Eu sei que no caso da respiração é muito importante, até pelo fôlego, né? Que eu vi você tocar aqui, realmente tem que ter um fôlego fenomenal e saber respirar pelo diafragma e tal. O que você indicaria para quem quer começar a tocar flauta transversal? Bom, em primeiro lugar, quando for comprar um instrumento, levar um bom instrumentista para testar. Porque a primeira dificuldade dos instrumentos é conseguir tirar o som bonito deles. E só assim que você consegue saber se você tem algum problema de vazamento, de afinação, né? E a dificuldade da flauta é de sair as notas. Então, e além dois fatores que podem atrapalhar a emissão das notas algum vazamento no instrumento e a falta de estudo da embocadura. Então, você precisa de alguém que tenha esse estudo para verificar se não existe o problema de algum vazamento quando for comprar o instrumento, né? Porque mais do que o valor, isso é muito importante. Alguns instrumentos eles têm um preço muito barato e funcionam muito bem. Com relação à respiração, eu acho que é uma coisa que a necessidade te faz desenvolver. Então eu sugiro que as pessoas que estão começando tenham em mente que elas têm que tocar bonito, que elas têm que gostar do que elas estão tocando, estudar de ouvido aberto, ficar feliz com o que está ouvindo. Independente do que esteja tocando. Isso, exatamente. O som do instrumento te agrade, você goste do que você está ouvindo. Tem que estudar buscando a beleza. E isso é uma coisa que tanto para quem está começando quanto para a gente que já estuda há muito tempo, é uma coisa que é muito importante, está muito claro dentro da nossa mente. Então, estudar música de uma maneira séria, né, com alguma rigidez, por uma questão da vida prática, né? Que a gente precisa acordar cedo, porque senão não dá tempo. E para fazer com calma e bem feito, você precisa de tempo. Então, tenha tempo para estudar, que se você tiver que acordar cedo, acorde mais cedo, ou reserve um dia para aquilo e não faça nada. Então, aquele tempo que demora para você conseguir ter um estudo para você se aquecer, você demora 1, 2 horas. Aí você está aquecido, aí você começa a conseguir realizar música, porque o seu corpo está aquecido, te respondendo, está acordado. Então, você imagine, se você precisa de 1, 2 horas para se aquecer... Só para aquecer. Você precisa de no mínimo... Bom, não existe isso, mas 3 horas para começar a fazer um estudo com calma. Entendi. E pensar que a sua busca... Você tem que mirar lá na frente, você tem que tocar bonito. E se você buscar isso desde o começo, a sua respiração... Você vai resolver, porque você vai ver que a nota longa precisa de ar, precisa de apoio, você precisa estar apoiado para conseguir tocar aquela nota longa. A música vai te dizer o que você precisa de técnica. Uhum. Então, eu acho que é importante também aí, mais uma dica, buscar um repertório que goste de tocar. Então, se você ouve música
chorinho, música brasileira, e aquilo toca o seu coração e você tem uma vontade louca de tocar, vá buscar tocar aquilo. Se você tem vontade de tocar rock, independente, o que for, gostar muito do que toca e tentar tocar com muita beleza do começo ao fim da música. E aí você já vai ver onde estão os problemas, o tamanho do buraco que você está se enfiando, porque é muito difícil. É preciso muita concentração. Entendi, tá certo. Então, assim, se eu vou começar a estudar a flauta, né? Se eu for comprar, já o interessante é ir alguém comigo que já saiba alguma coisa, Isso. até para me orientar e eu não ser enganado. Não, Isso. meu, leva essa aqui. Tal. Em relação a preço, eu sei que preço, né, varia bastante, né, até por conta do dólar e tal. Mas se você fosse indicar o preço médio de uma flauta boa para estudo, mais ou menos assim, entre um valor e outro. Sim. Só fazendo abrindo um parênteses, vá com alguém que toque bem o instrumento, né? Então, já sabe quem vai ser o seu professor, peça para o seu professor ir com você, se possível. Isso é importante. Com relação ao preço, bom, antes dessa alta que o dólar tem sofrido ultimamente, um bom instrumento varia de R$1.000 a R$2.000, iniciante, né? Um instrumento iniciante razoável varia esse preço. E, bom, depois disso, o preço vai aumentando de acordo com o material que o instrumento é feito. Não é? A flauta, por exemplo, é um instrumento... Os instrumentos de sopro, em geral, os bons, eles são feitos de ouro, prata, platina, que são metais caros. Então, Entendi. por isso que o preço vai aumentando por conta do material que o instrumento é feito. Uhum. E aí, por exemplo, as flautas vão ficando mais caras, em ordem de importância. O bocal é muito importante para o som, porque é o local onde você assopra, né? É onde é produzido o som, né? Porque a flauta é como se fosse um apito, né? É o mesmo princípio, você assopra uma parte do ar, sai, uma parte entra. Então é essa vibração do corpo do instrumento que cria o som. Então aí, por ordem de importância, passam a ser feitos de prata o porta-lábio, que é essa peça onde você coloca a boca. Sim. O bocal todo, depois o corpo, depois as chaves, que vai ficando mais caro porque elas são um pouco maiores, e por aí vai. Até você tem instrumentos totalmente de ouro, prata, platina, que são muito caros. Entendi. E em relação a algum exercício para quem está começando, tanto pro lábio, não sei se tem, né, no caso da flauta, e em relação às teclas, né? Alguma coisa que você pode passar aí para quem está começando, para quem tá e quer iniciar nessa área de flauta? Tá. As notas longas, elas são muito boas para você treinar a sonoridade do instrumento, né? Então, tem alguns exercícios que a gente acorda. O primeiro exercício que a gente faz, que é tocar somente as notas longas, que vão forçar o músculo do lábio a ficar numa posição e vão treinando o músculo, né? Então, mesmo que no começo está saindo feio, você tem que pensar que você está treinando o músculo. Então, você tem que ter um trabalho de resistência e já vai pensando na respiração, porque a respiração é muito importante para a resistência, né? Então, fazer exercício de nota longa. O mais comum é um que a gente toca, vai descendo de meio e meio tom. Então, você começa no Si, que é uma nota central, e vai descendo de meio e meio tom, né? E buscar um som bonito, com calma, né? E explorando o instrumento, né? Percebendo que o som muda quando você mexe a embocadura, né? Brincando em deixar mais forte, mais fraco, fazendo música, deixando bonito.
E onde está a dificuldade, que nem eu pensei em fazer musicalmente, né? E diminuir. Você vai perceber que algumas coisas são difíceis. Aumentar e depois diminuir é difícil. Então repita isso, porque essa é a dificuldade. Entendi. Quanto mais vezes você faz, você vai ficando melhor a cada... né? Vamos de música então? Mais uma música aqui no programa Players, Angela Country, José Valência. Mas fica ligado na nossa fanpage no Facebook, lá tem fotos, informações e tudo mais dos próximos programas. E claro, você confere na rede que tá todo mundo plugado. Música aqui no programa Players. Players.
Ângela Coutre, participação especial de José Valência aqui no programa Players. Ângela, obrigado pela sua presença aqui nos nossos estúdios. Volte sempre. Queria que você deixasse aí os seus contatos pra galera, de repente, conhecer um pouco mais do seu trabalho. Claro. Bom, tem o meu perfil no Facebook, Ângela Coutre. Tem o meu site, angelacoutre.com.br. Tem o meu canal do YouTube, que tem vários vídeos, vários trabalhos. E também tem o Instagram, que eu tô sempre postando os trabalhos, onde eu tô tocando, para o pessoal também matar a curiosidade de saber um pouco o que é a vida do músico. Isso aí. Obrigado, Ângela. Obrigada. Tamo junto, volte sempre. É isso aí, galera. Esse foi o programa Players com Ângela Coutre, participação de José Valência aqui na BR4. Fica ligado que semana que vem tem mais música, entretenimento, dicas, setups e muito mais. Até mais, gente. Falou, tchau.